As primeiras competências que temos mais gap no mercado hoje é pensamento crítico, pensamento analítico, curiosidade e criatividade, aprendizagem contínua. A gente está com gaps enormes no mercado de trabalho em termos de talentos. Fazer um reskilling, um upskilling, né? Evoluir nossas habilidades se torna um fator primordial para tanto nós, colaboradores, estarmos relevantes para o mercado, como as empresas terem recursos para continuar no negócio. RH Rocks, o podcast de inovação e estratégia para a gestão de pessoas do UOL EdTech para empresas. Olá, eu sou Vanessa Carvalho, sou consultora de marketing para empresas e autora de alguns dos cursos do catálogo Sapiência. Nessa edição do RH Rocks, nós vamos explorar estratégias e insights valiosos para ajudar você a entender e enfrentar as demandas em constante evolução do mundo corporativo. Para falar desse assunto com propriedade, eu trouxe aqui uma especialista em desenvolvimento de projetos de educação corporativa e estratégias digitais para aprendizagem, Catícia Nunes, que é pesquisadora aqui no UOL EdTech e atua no mercado de educação online desde 2006, quando tudo era mato. Catícia, bem-vinda! Obrigada, Vanessa. Muito bom estar aqui, gente. Realmente, era mato. Era mato. Se apresenta aqui para os nossos ouvintes. Quem é você? Eu sou Catícia Nunes, como vocês já sabem, quem me conhece dos canais já sabe quem eu sou, mas eu sou pesquisadora, sou consultora, trabalho realmente há muito tempo no mercado de educação corporativa e estou aí acompanhando esse movimento desde pós-pandemia, de tudo que está acontecendo de transformação, tudo que está acontecendo com a gente e como a gente tem que se adaptar rapidamente aí. Então, cada vez mais rápido, né? Cada vez mais rápido. Mas antes da gente começar o nosso papo, eu te convido a seguir a gente nas nossas redes sociais. Os links estão aqui na descrição do episódio. Assim você fica por dentro dos novos episódios e aprende mais assuntos relevantes para RH e lideranças da sua empresa. Agora vamos para o nosso tema. Estratégias de reskilling e upskilling acho que nunca foram tão urgentes quanto estão sendo agora, né? As empresas elas estão olhando mais para isso? Sim, na verdade sim. A gente fala de upskilling e reskilling já faz um tempo. Para quem não sabe... Boa. Vamos conceituar todo mundo, colocar na página. O que é cada uma? Upskilling é tudo que eu desenvolvo, aprendo para potencializar ou melhorar habilidades que eu já possuo. Certo. Então é um upgrade. Tá. O reskilling é quando eu tenho que pegar algo que eu já faço bem ou conheço e eu tenho que ressignificar, mudar ou adaptar. Seria uma reciclagem? Seria uma reciclagem. Certo. Então, quando a gente pensa em cenário aí de mundo de educação corporativa, a gente já fala sobre esses temas já faz um tempo. Eu comecei a falar sobre isso lá em 2015, mais ou menos. Mas a gente falava assim, né, Vanessa? Muito no cenário do vai ser importante, tá chegando aí. Só que agora a água bateu na bunda, né? Chegou, né? Chegou. Por quê? Porque a gente teve um impacto tão grande de mudança, a pessoa se adaptar tão rápido, que agora vai ou racha. A gente está com gaps enormes no mercado de trabalho em termos de talentos. Não estamos dando conta da velocidade de informação e de adaptação. E sim, nesse cenário, fazer um reskilling, um upskilling, né? Evoluir nossas habilidades se torna um fator primordial para tanto nós, colaboradores, estarmos relevantes para o mercado, como as empresas terem recursos para continuar no negócio. Mas apesar deles serem diferentes, como você acabou de explicar, eles sempre andam juntos, né? Sempre andam juntos. Por quê? Por quê? Porque a gente não pode. O reskilling é tudo que eu tenho de novo, ou que eu trago de ressignificação, eu vou olhar para a mesma coisa, ou uma habilidade que eu tenho no dia a dia, por exemplo. Eu tenho que fazê-la de uma outra maneira. Mas isso não anda separado das habilidades que eu já tenho, os conhecimentos que eu já tenho, que eu tenho que atualizar o tempo todo. Então, a atualização do meu conhecimento e a incorporação de novas habilidades e a adaptação para o mercado, elas andam sempre juntas. Então, eu tenho que sempre me aperfeiçoar e sempre adquirir novas habilidades. Quando a gente fala desse tipo de estratégia, normalmente a gente leva o olhar para o desenvolvimento do colaborador, do profissional, para a carreira, né? Mas eu queria puxar um pouquinho esse olhar para a visão das empresas. Okay. Tem uma pesquisa, eu tenho um dado aqui da Forbes de janeiro desse ano, que 75% dos profissionais de RH disseram que a maioria dos candidatos em um processo seletivo não possui as habilidades necessárias para o trabalho. Como que uma estratégia como essa, de reskilling e upskilling, na visão da empresa, pode tratar esta dor? Nossa, é super importante o que você falou, porque esse dado de pesquisa é super real, ele está acontecendo, a gente está vendo no mercado, sim, esse gap de talento, de habilidades aumentar, na verdade, não diminuir. E qual o papel da empresa nesse cenário?
ou eu vou olhar para fora e trazer alguém novo que não vai estar preparado, porque no mercado eu não tenho esse talento. Eu já sei que não tenho. Ou eu vou olhar para dentro de casa e treinar esta pessoa que já está aqui, já está aculturada, para que ela tenha e desenvolva as habilidades. Então, veja bem, eu vou ter que desenvolver habilidades de qualquer forma, porque no mercado ou dentro da empresa, eu não tenho isso resolvido. As pessoas estão com gaps. Eu vou ter que tomar uma escolha. Ou eu vou trazer alguém novo, e pode ser que seja necessário, tá? Ou eu vou olhar para dentro do quadro e desenvolver as pessoas. Mas o fator que é primordial é, eu vou precisar, como empresa, desenvolver as pessoas para a atividade daqui para frente constantemente. Isso é uma realidade, não é achismo. A gente está acelerando, né? Então, sim, eu acho que dentro da responsabilidade das empresas, e aí, olhando para o nosso cenário Brasil, tá? Eu não vou pegar do mundo porque é bem muito diferente. A gente tem aí, historicamente, gaps de aprendizagem. A gente vem trazendo do ensino fundamental, médio, na graduação, já gaps que vão parar aonde? No mercado de trabalho. Então, na empresa eu resolvo algumas coisas que eu tinha que resolver antes. Ok, está na nossa conta. E aí tem todos os desafios do próprio mercado que a gente vai enfrentando durante o decorrer do tempo. Então, a empresa tem papel primordial nisso, a gente tem que capacitar agora as pessoas, porque senão a gente vai ficar fora do mercado. Para quem está ouvindo a gente, tá agora um pouco desesperado, vai falar, ok, Catícia, por onde eu começo então? Como é que eu mapeio isso? Qual é o start desse projeto? Então, primeiro recado que eu queria dar para quem está ouvindo e está, meu Deus, ferrou, agora eu vou ter que sair desembolsado. Não. Você não é diferente de todas as outras empresas do mercado. É um cenário sistêmico, não é isolado. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, primeiro, eu preciso mapear as competências que eu tenho e saber as que eu preciso ter. Certo. Então, a primeira coisa que as empresas têm que ter, e muitas não têm, é pelo menos um cenário assim, mais ou menos desenhado de quais competências para cada atividade eu preciso ter para atender as demandas do mercado hoje, tecnológico, ágil, rápido, em constante evolução. Então, quais são essas competências? Quais são elas? É o primeiro ponto. O segundo é, eu tenho elas dentro de casa? Eu já tenho pessoas aqui que estão desenvolvidas? A resposta será não completamente. Então, como eu desenvolvo, eu identifico dentro do meu quadro quem já tem essas competências mais ou menos encaminhadas, em qual grau de conhecimento essas pessoas estão. Que eu vou traçar uma estratégia de treinamento, desenvolvimento pautada nisso. Então, eu preciso identificar quem está no iniciante, quem é intermediário, quem é avançado, por exemplo, nas competências que eu mapeei como importantes, e eu preciso traçar um plano para desenvolvê-las, porque aí sim eu vou ter rapidamente impacto no negócio, nos resultados, né? Enfim, tudo que a gente precisa. Existe um grupo de competências e habilidades meio universal para o momento de hoje, ou isso ainda depende de realidade para realidade, de porte de empresa, de mercado? Porte de empresa e de mercado, eu diria que não. A gente está cada vez com isso menos no radar, né? Porque o cenário está mandando mais do que as particularidades. Mas eu tenho, sim, algumas competências que são de senso comum, que são aquelas que todo mundo precisa desenvolver, porque não conta da atividade, conta do momento que a gente está de mundo. Ou seja, aí eu tenho, por exemplo, uma fonte bem importante, que o Fórum Econômico Mundial trouxe uma lista das 25 é muita coisa, tá, gente? Mas 25 competências que a gente precisa desenvolver para 2027, tá? É uma diretriz, é um caminho a seguir, não está escrito na pedra, mas, por exemplo, as primeiras competências que temos mais gap no mercado hoje é pensamento crítico, pensamento analítico, curiosidade e criatividade, aprendizagem contínua. Então, o que esse cenário diz pra gente? Eu estou falando de habilidades como um todo, geral para todo mundo, tá? A gente vem de um cenário que mudou muita coisa, perdemos a capacidade talvez de analisar cenários ou interpretar dados, estamos na era dos dados e não estamos olhando para isso como deveríamos, e isso vai ter um impacto em curto prazo, a conta vai chegar e vai ser alta. Então, essas competências do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, elas são uma boa diretriz do que todo mundo tem que desenvolver, porque ninguém está pronto, porque é novo. Mas sim, a gente tem aí um grupo de competências que são do negócio e que elas também precisam ser desenvolvidas. Por quê? Porque o negócio mudou, os clientes mudaram, o mercado mudou, o produto mudou e eu vou ter que continuar evoluindo. Então, sim, eu divido em duas frentes, né? Competências que a gente chama de soft skills,
que de soft não tem nada, tá? São bem power, inclusive, mas que eu tenho que desenvolver pelo contexto do mundo e outras que são o contexto do negócio. Perfeito. Tem que andar em paralelo. Não dá para abandonar. Não dá. Mas então, aí eu vou puxar o que você já falou. Tá. Você mapeou e aí tem que traçar um plano de ação. Tá. Como é que faz isso? Quem faz isso? Olha, quem lidera o mapeamento e as estratégias de desenvolvimento são as pessoas do RH ou das áreas de treinamento e desenvolvimento, tá? Então, sim, essas pessoas são líderes desses projetos. Claro, elas vão contar com o CEO, elas vão contar com a alta liderança, com os líderes, enfim, com os especialistas para definir aquelas competências ali técnicas que eu falei, as competências do negócio. Mas elas que lideram. Então, como fazer isso? Primeiro, você precisa ter um sistema, uma ferramenta de gestão de desempenho, tá? Foi época em que isso era, eu vou ter o nice to have, né? Uhum. Se eu tiver tá bom, se eu não tiver tá bom. Não tá bom. Sabe por quê? Porque a gente tem tanto dado, tanta informação, são tantas variáveis que um ser humano não consegue mais gerir isso sozinho. Eu preciso de uma ferramenta para me ajudar. Nenhuma planilha dá conta. A planilha, talvez até dê, mas vai demorar tipo 3 semanas para atualizar a planilha. Aí já perdeu o time, porque não dá mais. Então, sim, eu preciso. Se você não tem, é importante que você avalie ter. Porque isso vai te impulsionar e vai te otimizar. Está falando na área da otimização, exato. Na área da inteligência artificial, você precisa otimizar seu tempo. E as equipes de RH estão cada vez encurtando mais, né, Vanessa? Então, assim, eu tenho menos gente para fazer mais, não só de RH, tá? Mas, assim, eu tenho menos gente para fazer mais coisas. Então, sim, primeiro passo. Tem um sistema de avaliação de desempenho, de gestão de desempenho? Ok. Aí, depois eu tenho a continuação disso, que são 2, tá? Uma que é ferramentas e sistemas para treinamento e desenvolvimento. A gente tem várias ferramentas, mas precisa ser alguma que tenha possibilidade das pessoas interagirem no ambiente virtual e presencial, né? Ou síncrono e assíncrono, né? Aí se você não sabe o que é síncrono e assíncrono, síncrono é igual ao mesmo tempo. Tudo que como nós aqui, ao mesmo tempo. Assíncrono é você que está vendo o vídeo e que não viu, que não ao vivo, vai ver depois. Isso é assíncrono, né? Mas eu preciso garantir essas 2 modalidades e isso aí é treinamento, né? Desenvolver as pessoas, várias mídias, formatos diferentes para poder engajar. E eu tenho que trazer os líderes para junto de mim, que hoje é o nosso maior calcanhar de Aquiles. A gente da RH não consegue, na ponta, identificar se esse desenvolvimento de competências está sendo aplicado. A gente precisa de braço para isso. Indicadores de negócio que não estão na área de treinamento, estão na área do negócio. Então, como que eu envolvo esses líderes para eles entenderem a importância de eles acompanharem o desenvolvimento das pessoas para o resultado do negócio? Como? Como porque essa era a minha próxima pergunta. Porque você tem a estratégia montada, você tem uma plataforma, um software de gestão de desempenho. Isso. Como é que você faz a manutenção disso no dia a dia? Imagino eu com os líderes. E como é que você faz isso, então, Catícia? Primeira coisa, com bastante esforço e bastante dedicação, né, gente? Porque a gente precisa disso. Para envolver os líderes, uma dica que eu dou é... Os líderes, a gente tem uma questão de resistência. Então, alguns líderes são resistentes, outros não, abraçam, né, o projeto, abraçam, outros não. Como que eu faço isso? Eu preciso envolver os líderes na construção. Então, primeira dica. Passo 1, né? Passo 1. Se você está montando uma estratégia de desenvolvimento e você exclui a liderança desse processo, 99% de resistência para depois ele... mas eu não desenhei isso. Porque esse projeto não é dele, não né? Não é meu. Você tem que fazer isso daí, vocês que fizeram. É do RH. É do RH. O projeto não é do RH, é da empresa, é de todos. Então, envolva as lideranças na construção. Eles vão se sentir corresponsáveis e vão participar do processo. Logo, é muito mais fácil contar com eles no acompanhamento das pessoas. Esse é ponto 1. Como a gente faz gestão disso daí? Primeiro, você precisa mapear. Gente, tem que ter indicador. A gente faz vários projetos, que lindo, vamos desenvolver. Tem curso, tem trilha, tem jornada, e eu não meço. Dica 2. É um cacuete das áreas de treinamento
só testar ou medir qualquer coisa depois que aconteceu o treinamento. Não vai dar mais, gente. Eu preciso comparar com alguma coisa, a gente está na área dos dados. Então, mede antes. Como esse cara está chegando? Como é que o líder está chegando também no projeto? Eu meço aqui, aí tem indicadores, pode ser por avaliação, pode ser por uma live. Aí os recursos são infinitos, Vanessa. Mas eu preciso ter um cenário inicial para saber como que ele saiu dessa jornada. Senão, eu não vou conseguir medir. E aí eu não consigo acompanhar. Aí eu não tenho indicador. E aí todo mundo fica triste, né? Sim. E como é que você vai defender se o projeto deu certo ou não? Então, você não sabe. Então, hoje, muitos clientes com quem eu faço consultoria e tudo mais, a gente tem essa questão porque projetos começaram há mais tempo e não foi mapeado isso. E no final, por exemplo, nossa, eu tive só 50% de engajamento. 50% é um número altíssimo de engajamento. Ainda mais se você comparar no começo e tiver 1%. Sim. Você aumentou 49%. Amigo, olha só, esse é o número que você não acha em lugar nenhum. Mas você não sabe, porque você não mapeou antes. Mas eu tenho como pegar um projeto que está em curso ai, Catice, a gente não mapeou lá no começo. Eu consigo consertar isso? Consegue. Consegue sim. Na verdade, a gente faz projeto por ciclos, né? Uma outra dica também. Sempre fazer as ações em ciclos. Por quê? Porque a gente tem que fazer melhoria contínua. Aí, voltando um pouquinho para melhoria contínua. Você tem os indicadores. Ah, não fiz indicador nenhum. O pessoal entrou, saiu fazendo. Tem lá a avaliação de reação, todo mundo achou lindo, que também é ótimo essa avaliação de reação. Ah, é lindo! É que nem você fazer presencial, o cara fala assim, gostou? Ah, o coffee foi ótimo. O coffee foi ótimo. Essa é clássica, né? Enfim. Mas, enfim, não mapeei. O que eu vou fazer? Você fechou um ciclo. No final, você com certeza teve uma avaliação ou teve uma forma de perceber se as pessoas aproveitaram aquilo ou não, se elas conhecem aquilo ou não. Tá, você não fez no começo, parte daí então. E aí você vai jogar o acompanhamento para o ciclo seguinte. Mesmo que você tenha que encurtar o ciclo. Por exemplo, eu estou fazendo por ano, tá? Fiz aqui, um ano depois eu vou medir todo mundo. Mas um ano já tem muito tempo, né? É muito tempo. Seja 6 meses. Fiz 6 meses, você tem razão, 6 meses. Fiz lá 6 meses e depois eu vou medir. Nossa, eu não tive o primeiro indicador. Não sei como a galera chegou. Mas eu tenho de 6 meses. Pô, faz o próximo ciclo e mede dali a 2 meses, 3 meses, encurta. Mas aí você já tem um parâmetro. Tipo, olha, em 3 meses evoluíram tanto. É claro que aquela perda do começo a gente sempre vai ter, o grande impacto. Por isso a dica que é, se está começando ou adaptando a plataforma, relançando o seu projeto, meça no começo. Mas tem como você recuperar isso depois. Mas assim, gente, primeira coisa, para fazer tudo isso que a gente está falando aqui agora, é quais são os indicadores que você acompanha. Reais, né? Você não precisa ter um monte de indicadores também, né? Não, na verdade, eu recomendo que você não o tenha. Hoje, o que eu falo para o pessoal? Todo mundo fala de indicador de aprendizagem, né? Ah, indicador. A gente tem no nosso blog publicado um artigo só sobre indicadores de aprendizagem. Então, bacana você a gente vai botar o link aqui também? Boa. Vocês acessem, mas assim, são 3 indicadores. Para quem está começando, são 3 indicadores, gente. Se você acompanhar profundamente 3 indicadores e detalhes, não são fáceis, tá? Eu tenho um indicador de engajamento, ele já junta 3 indicadores diferentes, que é acesso, né, tipo a participação, no tempo, então não é tempo tipo quanto tempo eu fiquei lá não, tá? Quanto tempo eu permaneci na atividade. Por exemplo, eu tenho uma jornada de 1 semana. O cara fez a semana toda? Ou ele deixou tudo para o último dia e fez tudo em 1 hora? Porque isso não é engajamento. Ele entrou lá e deu check. Então, a gente tem que analisar perfil. Então, acessei, fiz, concluí e me engajei. Esses 3. Certo. A plataforma dá isso para você. Mas você acompanha? Porque se você acompanhar bem esses 3 no começo, aí depois você desdobra, vai evoluindo, vai incluindo. Mas hoje a gente mede o quê? Se a pessoa acessou, quanto tempo ela ficou vendo o vídeo, gente, desculpa, isso não é indicador de aprendizagem não, tá? Pode ser super importante, bacana para você reportar para o seu board, para alta liderança, tipo, nossa, a galera ficou várias horas vendo o vídeo. Mas para aprendizagem não significa nada, eu quero poder dar do play e fazer outra coisa. Então a gente precisa, na verdade, entender o que a gente está medindo e para quê. Então vocês precisam definir isso. E aí acompanhar consistentemente os indicadores.
E outra dica, não tenham medo de abandonar indicadores, gente. Indicador é que nem a vida. Ó, ele está fazendo sentido agora, amanhã não faz mais. Não faz mais, gente, esquece e parte para o próximo. Porque senão você fica fazendo o quê? Perdendo tempo. Tá, então beleza. Então a gente tem o indicador de engajamento. Sim. Aí você falou que são 3. Quais são os Sim. outros 2? Então, o indicador de engajamento é mais importante, aí depois a gente passa para o indicador que a gente chama de performance, mas na verdade é nota, né? Depois de uma jornada ou de uma atividade, dependendo do que você planejou, qual é a nota, o quanto desse conteúdo, dessa experiência o aluno reteve? Nas plataformas de LMS ou na nossa que é um LXM, como é que isso se traduz normalmente? Uma avaliação. Certo. Seja ela de questão objetiva, parece um vestibular, tem muitos clientes que usam ainda, seja ela um case que você resolveu e chegou lá numa solução. Certo. Isso gera uma nota. Essa nota ainda é importante. Por quê? Honestamente, como educadora, tá? Não temos uma ferramenta ainda que substitua uma prova ou uma nota, tá? Está no nosso imaginário, a gente há anos na educação debate isso, não está resolvido, mas é um indicador importante. Por quê? Porque você deu uma meta para o cara atingir. O aluno tem uma meta ali, e ele atingiu ou não atingiu. Isso vai te dar uma leitura se ele conseguiu cumprir o objetivo daquela jornada ou não. Até mesmo porque, né, juntando com aquilo que você começou falando, de mapear as competências em iniciante, intermediário e avançado, Sim. Você precisa saber o nível de conhecimento. Sim. É uma forma de você Exatamente. colocar a pessoa nesse grade. Isso, e entender, por exemplo, com parte nesse primeiro indicador, você consegue desdobrar ele. Ponto importante 2, dica 2. Indicadores só são bons se você consegue desdobrar e aprofundá-los, senão eles não são indicadores, eles são números. Tá. Que também tem a sua importância, mas não porque a gente está conversando aqui. Então, sim. Então, se eu tenho uma nota e eu tenho lá mapeado, estruturado qual é o grade das pessoas, eu consigo, esse cara que chegou no nível tal, então ele não atingiu a expectativa porque eu exigi muito dele. Ele não é um expert ainda, ele não está avançado, ele está no básico. Então eu sei que tipo de treinamento eu deveria dar para ele para ajudá-lo a chegar no ponto que a empresa ou que as pessoas, a equipe precisa. Perfeito. Tá? Inclusive porque aí juntando com o desempenho que é esperado daquela equipe, você consegue ter uma visão real. Sim. As pessoas elas vão ser capazes de entregar aquele resultado? E isso é um ponto bem importante, porque às vezes a gente traça metas, expectativas que não são realistas. Não estão pautadas na realidade. É. Isso é uma coisa que eu tenho visto bastante. Uma quebra, essa questão dos gaps de habilidade, as empresas estão superestimando as pessoas. Por que o mercado, os recrutadores olham e falam assim, nossa, não tenho talentos no mercado para colocar, ninguém atende as descrições. Não é porque as pessoas estão erradas, gente. A gente está em processo de adaptação ainda. Tua descrição que está ruim. Tua descrição não é real. Eu tenho que desenvolver as pessoas. Aí é aquela decisão, do mercado ou de dentro. É que você desenha um perfil ideal. Isso. O que é ótimo, você sabe o que você quer. Seria o máximo se eu conseguisse isso, mas não tenho. E agora? Percebendo que você não tem, o que eu tenho que fazer para chegar lá? Começa a ouvir esse episódio de novo. É isso aí. Beleza, você falou 3. Agora, qual que é o terceiro? O terceiro, ele na verdade, ele fica... o terceiro, que na verdade é o primeiro, é justamente a pessoa concluir as ações. Então, vamos recapitular um pouco. Eu fiz uma jornada e tem várias atividades para a pessoa ali fazer. Ela tem um vídeo, ela tem um curso, ela tem uma prova, ela tem um presencial, e são atividades, tá? Ela vai fazendo aquilo ali e eu vou dando check. Ela fez, ela cumpriu a etapa, que a gente chama de uma presença, mas na verdade é conclusão. Ela concluiu o vídeo? Concluiu. Ela concluiu o curso? Concluiu. Fez a prova? Fez. E isso me dá uma consistência do quanto que ela está no tempo concluindo o que eu propus para ela de treinamento. Isso é um indicador. O outro indicador, aí eu vou só recapitular, aí vem a nota que ela tirou, que é importante, nossa, disso aqui que ela cumpriu, o que ela reteve? E por último, eu junto tudo isso, o que é engajamento? É ela performando no tempo. Então, ela levou uma semana e teve uma alta performance. O cara fez tudo, mas fez na última hora. Isso me dá um cenário de quem é essa pessoa e como que ela está aproveitando o treinamento ou não está aproveitando.
Perfeito. Então a gente, como RH, tem que olhar para isso. Não dá para colocar tudo no mesmo saco, né? E não dá para esperar que a pessoa vai fazer isso sozinha, que também é uma coisa super... Eu sempre falo de protagonismo. A pessoa tem que ser protagonista. E eu acho que é muito importante, na verdade. Só que a gente tem uma coisa romântica disso, né? A pessoa vai acordar de manhã, ai, que vontade de fazer um treinamento hoje. Eu queria muito que o mundo fosse assim, mas ele não é. A gente precisa estimular, né? Outra dica também. Você está com uma jornada, está com um desafio, você tem que vender essa ideia. Não só para o seu board para ir patrocinar, mas para as pessoas fazerem. Que valor isso vai agregar para a vida do teu colaborador? O que ele vai fazer diferente que é bom para a carreira dele? Se você responder essas perguntas, você já fez ele entrar. Perfeito. Catícia, eu tenho um outro dado aqui, de uma pesquisa do ano passado, publicada pela Organização Internacional do Trabalho, que mostrou que reskilling e upskilling são a resposta para os desafios da transformação digital. Sim. E de todo o avanço tecnológico que a gente tem passado dentro da empresa, nos mercados como um todo. Aí o dado é o seguinte, 40% dos colaboradores precisarão de reciclagem a cada 6 meses. Tá batendo com tudo que você falou aqui. É um desafio contínuo. Sim. Né? Não termina nunca. Mas eu queria saber como que a gente pode usar a própria tecnologia como aliada. Isso daí, eu já colocaria uma outra afirmação. Sem a tecnologia eu não consigo fazer isso. Tá. Por quê? E esse dado, ele tem que estar super conectado, inclusive com as pesquisas desse ano também, porque esse cenário não mudou, tá? Ele é do ano passado e continua, mas é justamente o nosso desafio de, eu tenho uma velocidade muito grande, eu tenho um tempo muito curto para me adaptar, às vezes eu nem consigo me adaptar, já mudou de novo. E aí, como é que eu faço para isso acontecer? Como é que eu levo a informação rápida, assertiva, assertividade é a palavra da vez também, para essa pessoa se capacitar naquilo que ela precisa para fazer uma atividade no dia a dia dela melhor, ou mais rápida, ou mais otimizada. Eu preciso de tecnologia. Por quê? Porque os meios tradicionais e mais antigos de educação, eles não acompanham essa velocidade. Por exemplo, eu tenho ainda vários clientes que eles têm sala de aula pelo Brasil todo, por exemplo. Não é ruim, tá? Eu ter, de tempos em tempos, um encontro para reunir as pessoas, elas trocarem, eu dar uma aula presencial, isso é ótimo, eu sou super a favor. Mas isso não responde à nossa necessidade de rápida atualização, que o reskilling e o upskilling, eles vêm muito forte com isso, né? Então eu preciso de uma ferramenta tecnológica para, primeiro, nivelar o conhecimento em tempo real. Porque senão eu fico na dependência no tempo de estar num lugar, depois ir para o outro. E aí, o que acontece nesse meio tempo? Um exemplo prático disso é o próprio onboarding dos colaboradores. O que acontece? Que o online, as tecnologias vieram para minimizar muito isso. Até um tempo atrás eu tinha turma, juntava 3 meses uma turma para fazer um onboarding. Aí o cara fazia um onboarding. Aí no dia seguinte entrava mais gente. Mais 3 meses. Sem conhecer a cultura, sem conhecer os canais, sem conhecer, às vezes, conteúdos ou conceitos importantes para o dia a dia. Hoje eu não tenho 3 meses para essas pessoas estarem performando. Na verdade, hoje, o que a gente vê muito é, em 3 meses, se ela não performar, ela é desligada. E aí, como é que eu fico com essa história? Então, a tecnologia ela vem para permitir que a gente consiga nivelar esse conhecimento, atualizar as pessoas e colocá-las performando o mais rápido possível, que é o que o negócio precisa, tá? Então, não tem mais como fazer. Aí você fala, mas o presencial é muito bom. É mesmo. Então, o que eu acho que a gente precisa fazer? Dica, né? Dica assim, olhar. A gente ainda reproduz o método socrático de aprendizagem, que é, eu venho para a sala de aula, eu falo com as pessoas, elas entendem o conceito, aí elas vão testar sozinhas. Esse modelo a gente tem que mudar. Por quê? Porque ele não funciona mais. Ele vai funcionar muito pontualmente em algumas situações, mas hoje o que eu preciso? O que os alunos esperam, inclusive os nossos colaboradores? Eles querem saber como você está fazendo. Eles querem saber como os colegas estão resolvendo os mesmos problemas que eles têm. Então é a prática, é o exemplo que aproxima as pessoas e faz com que elas exijam, por exemplo, ou queiram estar com os outros. Não é fazer o curso com o conceito, gente. Isso daí você resolve com tecnologia. Nivela o conhecimento de todo mundo, põe o conhecimento lá, estimula o protagonismo, a pessoa vai lá, aprende, mas a troca,
a prática ela vai ter que fazer coletivamente, ela vai pegar exemplos, vai trocar. A área de vendas faz muito isso. Tem canal de venda que fala assim, eu vendi tal coisa, você fez tal coisa, como é que você fez? Eu fiz assim. Esse é o conhecimento que as pessoas buscam hoje, quando elas vão pro vídeo do TikTok e veem lá um tutorial de como fazer as paradas, que eu acho ótimo também, tá? Sim. Não tem nada contra, ao contrário. Resolve várias coisas, mas não, talvez um treinamento de competência numa empresa, não vai resolver. Mas as pessoas buscam isso. A gente está se encaminhando para o final e eu queria infelizmente, mas eu queria umas dicas agora, assim, para a gente amarrar tudo. Primeiro para a empresa. Algumas dicas de como que a empresa, tendo em vista que esse é um processo contínuo, como que a empresa pode criar, nutrir uma cultura de aprendizagem contínua? É que a resposta não é muito simples, mas primeiro, é cultura. A aprendizagem contínua é cultura. Então, a primeira coisa que a gente... Até que é uma das competências que você começou falando lá, Sim, exatamente. Né, já mapeadas. Ela é a 4ª ou a 5ª na lista, tá? E por que ela está em 5º lugar na lista? Não é à toa. É porque a gente tem dificuldade mesmo. Não fomos formatados, não aprendemos a aprender continuamente na nossa vida acadêmica. Sim. Né? Ao contrário, a gente tem ainda, nós aqui, a gente luta contra isso, mas a gente ainda vem de uma época onde a gente estava formado e estava resolvido. Por etapas, acabou. Né? Pronto. Me formei, tenho um diploma. Pronto, já fiz a minha parte. Não, isso começa tem agora. Zero a ver com a realidade de hoje, né? Zero. Então, como é que, primeiro, então é cultura. Então, primeira coisa, a empresa precisa não só acreditar nesta cultura, como fomentar essa cultura de que aprender é primordial para o teu trabalho. Porque hoje, nas empresas, ainda tem um conflito muito grande, mas é que assim, você está treinando, mas você não está vendendo. Uhum. Enquanto a gente você já não devia saber isso? Exatamente. Enquanto a gente não tiver espaço para a pessoa aprender durante o fluxo do trabalho, aí fica a dica de pesquisa, workflow learning, que não é nem mais on the job, é workflow, eu aprendo durante o trabalho. Então, não é eu parar agora, eu vou fazer um curso. Isso pode ser uma saída. Mas eu estou fazendo alguma coisa, eu preciso operar o ChatGPT. Como é que eu faço isso? Eu vou num tutorial, vejo, isso é aprendizado, mas eu estou trabalhando. Sim. O que acontece é, culturalmente, as empresas não apoiam isso. Ou muito poucas apoiam isso. Isso é um obstáculo enorme para a aprendizagem contínua. Porque eu não estou permitindo espaço de aprendizagem dentro da organização. Isso é crítico. Então, precisa mudar essa mentalidade. Então, para a empresa, acho que tem que ser cultural, tem que ser estimulado pelas lideranças e, obviamente, a gente tem que ter uma oferta também, né? Então, tem uma plataforma com vários conteúdos feitos por líderes e por colaboradores, porque o conhecimento, a gente faz gestão do conhecimento assim, na ponta, o cara tá uma solução incrível lá que ninguém conhece. Põe ele para fazer lá, põe um vídeo aí, meu filho. Então, esse tipo de coisa a gente precisa ainda fazer, porque a gente fala disso há tempos e é difícil colocar em prática. Para a empresa é isso. E aí eu ia falar, e a visão agora é do colaborador, que você já falou, né? A gente tem esse hábito da aprendizagem em fases, fiz lá o formal, terminei a graduação, e aí? Como é que eu fomento essa mentalidade de aprendizagem ao longo da vida no colaborador? Bom, a primeira coisa é que o colaborador precisa querer aprender. E a dica é, queira. Porque senão você estará fora do mercado em pouco tempo. E isso é real, não é apocalíptico. Não é para ser assustador, não. É só para... É assim, põe assim, dar um passo é melhor do que ficar de braços cruzados esperando alguma coisa acontecer, porque não vai acontecer nada. Então, põe assim em movimento. E aí tem várias dicas. Primeiro, se atualizar assim, então, poxa, as empresas, toda empresa hoje, a maioria, tem programa de treinamento e alguma coisa lá vai ser super bacana para você. Aproveita, gente, porque isso daí é um diferencial, tá? Segundo ponto, além do que a empresa oferece, você precisa entender o que você quer para sua carreira e correr atrás disso. Com estímulo, iniciativa da empresa ou por fora. Aí tem a questão de orçamento, são outras coisas, mas tem muita coisa gratuita e você também tem que se colocar no movimento de ser curioso. Eu acho que aí... É uma das habilidades também. Curiosidade é uma característica intrínseca ao ser humano. A gente é curioso. Não para tudo. Eu ia falar isso. Tem coisas, é curiosidade seletiva. Isso. Mas como que eu coloco a curiosidade como uma ferramenta para alavancar a minha carreira? É isso que as pessoas têm que descobrir. Porque, com certeza,
ela querer descobrir coisas novas vai levar ela onde ela não imagina. Entendeu? Então, sim, é algo pessoal, você precisa mudar o seu mindset para ser uma pessoa curiosa e querer aprender. Você precisa buscar esse conhecimento que te falta, onde quer que seja, e, por favor, aproveite as oportunidades de treinamento da sua empresa, porque elas são reais e elas estão disponíveis. Então, não tem desculpa, galera. É isso aí. Catícia, é bom demais, assim, que os nossos ouvintes estejam anotando todas essas dicas valiosíssimas. Você quer acrescentar alguma coisa que eu não te perguntei ou deixar uma mensagem final aqui no nosso episódio? Não, a única coisa que eu queria falar no final é que, além de tudo que a gente conversou, para vocês se antenarem na habilidade de análise de dados. Porque a partir de agora o mundo vai ser orientado a dados, já está orientado a dados, e isso diz respeito a todo mundo e não só uma área de TI. Então, para você que está querendo se colocar em movimento para aprender, essa é uma dica para você, pelo menos, começar. Um ponto de partida. É isso. E contar com a gente aqui, estamos aqui sempre, né, para conversar, estruturar projetos, é isso. Muito obrigada. Foi um papo muito gostoso, mesmo. Gente, a gente encerra aqui o RH Rocks, o podcast original do WorldTech para empresas, feito por e para RHs e lideranças que buscam potencializar seus times e, claro, seus resultados. Foi um papo muito rico e esclarecedor. Além de aprender, faz a gente refletir bastante sobre a carreira e o futuro. Mais uma vez, obrigada, Catícia. Pessoal, não deixem de compartilhar esse episódio com o seu time e com outras lideranças. A gente se vê no próximo. Tchau!